Parece que não aconteceu nada na quarta-feira, né? Eu brinquei com os jogadores ali fora, a derrota para o Londrina, e hoje o time entrou em campo e fez, na nossa opinião, o melhor jogo do Operário no Campeonato Paranaense. Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse como é que foi essa semana, esses dias entre a derrota para o Londrina e o jogo de hoje, essa vitória. Ivete, parabéns mais uma vez. Valeu, boa noite a todos. Obrigado aí pelas felicitações. Isso é muito mérito do grupo. A gente sabe que nós estamos num campeonato muito competitivo e tem um agravante em termos de dificuldade, que é o curto espaço de tempo entre um jogo e outro. Então nós procuramos equalizar bem a recuperação dos jogadores, né? E também ajustar o que precisava ser ajustado em relação ao jogo do Londrina. Foi um jogo no primeiro tempo que a gente não conseguiu encaixar a nossa melhor pressão, né? As linhas estavam distantes. No segundo tempo, na minha opinião, nós fizemos um jogo melhor, né? Na segunda etapa, conseguimos dominar, conseguimos criar oportunidades de gol, mas às vezes isso passa no futebol. Uma bola que o Londrina conseguiu um escape numa jogada, eles fizeram o gol e a gente não teve a devida competência para poder buscar o empate, né? Os jogadores se entregaram demais, foram muito determinados na busca do resultado. Infelizmente o resultado não veio, mas eu procurei exaltar principalmente a atitude dos jogadores na segunda etapa, que não se entregaram, né? Nós não conquistamos o resultado que, na minha opinião, merecíamos, mas o que valeu foi a luta, né? A partir desse momento a gente já começou a pensar no jogo do Azures, que não está bem classificado na tabela de classificação à toa. É um time que tem os seus méritos, tem as suas qualidades, jogadores muito habilidosos, né, do ponto de vista individual. Sabíamos que não teríamos tarefa fácil aqui, mas conseguimos fazer um grande primeiro tempo, em que tivemos as melhores ações do jogo, conseguimos fazer ali 2 gols, e no segundo tempo a gente controlou mais o jogo, né? A equipe não esmoreceu, continuou marcando firme. A gente fez as trocas no intuito de ter um pouco mais de velocidade para poder explorar os contra-ataques, e deu certo, né? A gente teve algumas oportunidades ali que poderia ter uma tomada de decisão melhor, talvez o placar poderia ter sido mais elástico, mas o Azures também tem o seu mérito, estava jogando dentro de casa, foi atrás do resultado e a gente conseguiu controlar bem o resultado que conquistamos no primeiro tempo. Saímos daqui com uns 3 pontos, isso é extremamente importante, porque acabei de falar com os jogadores, uma equipe que se pauta pela máxima competitividade. Com um revés, a gente tem essa obrigação de dar uma pronta resposta. Os jogadores conseguiram se preparar bem para essa partida e felizmente os 3 pontos vieram. Bruno Bibete, boa noite. Primeiro de tudo, dos 7 jogos, o Operário passou mais da metade deles sem sofrer gols. E a gente sempre fala que boas defesas, elas ganham um campeonato. Talvez grandes ataques acabam ficando pelo caminho. O Operário não sofreu gol novamente, volta à liderança, talvez de forma momentânea, porque o Londrina joga amanhã, mas acho que isso não é o principal. E ganha a primeira fora de casa de um time que estava 100% invicto. Esses números e essas atuações começam a gerar aquela expectativa que foi conversada lá no início. O torcedor está querendo o bicampeonato, Pivete. E assim, cada jogo que passa, a confiança tem aumentado. Como que você tem visto também essa expectativa, as atuações e esses números bons do Operário até aqui nesse primeiro turno do Paranaense? Boa noite. Boa noite. Não, essa confiança é de extrema importância para a continuidade do nosso trabalho, só que nós não podemos perder o foco no nosso próximo ato, e o nosso próximo ato é o próximo jogo contra o Cianorte. Sabemos que novamente não teremos tarefa fácil lá em Cianorte. O que a gente pode prometer ao torcedor é a continuidade do nosso trabalho, o nosso nível de exigência máximo, para que a gente possa ter sempre o mais elevado nível competitivo, possa fazer o nosso melhor em cada partida, em cada rodada, para que a gente continue somando pontos, né, brigando pela parte de cima da tabela. Isso é o mais importante. A gente sabe que tem um grupo de qualidade e nós vamos sempre buscar o melhor para fazer a nossa torcida feliz. É claro que os resultados geram confiança, mas a gente precisa usar isso para o positivo, porque ainda temos muito a evoluir no campeonato. A equipe está buscando o seu melhor condicionamento. A gente nota que os jogadores estão cada vez mais soltos, mais bem preparados nas partidas, e isso vai ser de fundamental importância nessa competição
tão difícil, que tem como calendário aí talvez o aspecto mais desafiador, né? Estamos conseguindo equalizar bem e nos equilibrarmos, né, em todos os momentos do jogo, em todas as fases do jogo. Você ressaltou bem a fase defensiva, realmente a gente vem sofrendo poucos gols, essa solidez defensiva é essencial para que a gente possa ter o máximo de competitividade e realmente nos dar uma segurança, né? Temos que continuar focando nesse aspecto, mas também focando no aspecto ofensivo. Acredito que cada vez mais a equipe está mais lúcida com a posse de bola, seja em primeira fase de construção, seja em segunda. Precisamos, sem dúvida nenhuma, melhorar a nossa tomada de decisão no último terço, porque é fato que a gente chega muito no último terço do adversário. Nos resta agora trabalhar da melhor maneira essa tomada de decisão para que a gente possa ter uma eficiência ofensiva maior. É isso que a gente busca e eu tenho certeza absoluta que nós vamos melhorar em todos esses aspectos para continuar fazendo uma bela competição. Cledson Doni para a Lagoa Dourada. Primeiramente, o senhor fez 2 mudanças no intervalo, já pensando para o segundo tempo. O que o senhor percebeu que dava para mexer, tirando também os seus construtores dentro da partida, para depois também ter esse segundo tempo já estando com 2-0? E concluindo, como está a programação do Operário para a sequência, que também joga fora de casa contra o Cianorte? O Bosquilha já era planejado, né? A gente precisava controlar a carga dele. Junto com o Joseph, era um jogador que tinha uma minutagem mais alta no nosso elenco. A gente não tinha conseguido dar um respiro ainda para ele. E ele já vinha com várias dores, né? Alguns alertas, mas a gente fez o estudo com termografia. Ele passou no departamento médico, foi atestado que ele tinha as devidas condições para iniciar a partida, mas nós estipulamos ali um tempo para ele. E felizmente o resultado aconteceu, a gente conseguiu preservá-lo para que a gente possa ter ele no melhor nível no jogo contra o Cianorte. E a saída do Felipe Claudino foi também nesse sentido, para que a gente não perdesse a velocidade, o nosso escape de ataque. E acredito que tanto o Cleiton quanto o Rodrigo que entraram conseguiram dar essa profundidade pelo corredor lateral e foram essenciais também na contribuição defensiva para que a equipe pudesse ter o melhor nível de rendimento e assegurasse assim o resultado que nós conquistamos no primeiro tempo. Isso realmente aconteceu e a gente sai muito feliz daqui, satisfeito com os 3 pontos conquistados. Sobre a parte que vocês vão também sair de Pato Branco, direto para Maringá, como é que está essa logística? Não, a logística já foi divulgada, né? É uma viagem casada, a gente sai daqui, vai para Maringá e depois na véspera do jogo contra o Cianorte, na terça-feira, a gente viaja para Cianorte para que a gente tenha as melhores condições aí de recuperar bem a equipe e fazer um outro grande jogo contra o Cianorte. Sabemos da qualidade do adversário, a grande campanha que vem fazendo, mas vamos oferecer para os jogadores todas as melhores condições, aquilo que está ao nosso alcance estamos fazendo para que eles possam ter um excelente nível de desempenho na próxima quarta-feira. Professor, pergunta do Emanuel Folhazari, da Rádio CBN. No segundo tempo, o Operário diminuiu o ímpeto ofensivo. Qual a ideia de ter colocado Sanseiro, Zulaga e Gemerson, que atuou mais perto do Álvaro, ao invés do Pedro Lucas, que poderia ajudar na criação de jogadas? Na verdade, são mudanças estratégicas, né? O Fran Sérgio estava num nível físico melhor, né, que o Jaci, e depois o Índio sentiu a parte física, né? Foi por isso que também a gente deu minutos ali para o Juan. E o Gemerson, ele consegue desempenhar as 2 funções, né? Ele consegue ser esse terceiro homem de meio campo, como ele entrou hoje, como um meia mais ofensivo, e também ele consegue exercer a função de segundo volante. Comigo no Tombense ele era mais um 10 do que propriamente um 8, e a gente definiu ali que ele tinha um poder de marcação melhor. Da maneira que o jogo estava se apresentando, a gente precisava de uma contribuição defensiva maior e uma qualidade na saída, e o Gemerson nessa questão nos pareceu a melhor opção. Infelizmente deu certo, acredito que ele tenha entrado bem. O Pedro é um outro grande jogador que entrou bem contra o Londrina, foi bem agudo, conseguiu muitas jogadas, mas isso mostra da qualidade do elenco que nós temos. Então é importante também a gente rodar os jogadores para que todos recebam minutos e a gente tenha um máximo nível de desempenho em cada partida, em cada momento de jogo.